Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com quem iremos restituir o seu sabor? Ele não servirá mais para nada, a não ser para ser jogado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sob a montanha, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Mas uma lâmpada acesa se coloca no candeeiro para que a sua luz brilhe e ilumine a todos que estiverem na casa. Vós sois a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus chega educando o coração dos seus discípulos, porque ontem ele falava sobre as bem-aventuranças, de homens e mulheres que foram tocados, foram iluminados, foram transformados pela força do Espírito Santo e assim eles tinham condições de poder viver o Espírito das bem-aventuranças. Por isso hoje Jesus continua o evangelho de ontem dizendo aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O sal porque confere sabor e preserva os alimentos. E assim, a vida dos cristãos também deve ser um diferencial, deve conferir sabor à vida humana e preservando os valores do reino. Jesus diz também que os cristãos devem ser a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está sobre uma montanha, diz ele, como também não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Por isso ele vai dizer: as obras devem falar por si mesmos. E nenhum de nós podemos ocultar as obras que Deus realiza em nós. Mas Jesus vai dizer aos discípulos também das incoerências humanas. Ele diz: escândalo vós sempre tereis entre vós, mas ai daqueles que cometerem os escândalos. E também nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. A lei de todo pregador é que primeiro ele viva aquilo que ele está pregando. Esta é a lei de toda pregação. Viva primeiro aquilo que você está pregando. Mas você sabe, e eu também sei, que nem eu e nem você conseguimos viver 100% daquilo que nós pregamos e daquilo que nós cremos. Tanto você quanto eu, nós temos plena consciência de que carregamos uma dosagem de incoerência e de hipocrisia em nossa vida, pelas quais nós pedimos ao Senhor perdão e também nos penitenciamos. Porque a igreja não é uma congregação de homens e mulheres perfeitos, mas a igreja é uma congregação de homens e mulheres que tomaram consciência de suas fraquezas, que tomaram consciência dos seus pecados e que, arrependidos, confiantes na misericórdia de Deus, procuram a conversão. Porque a conversão é justamente a diminuição contínua das incoerências da vida. Isso é a conversão. E diminuindo as incoerências da vida, Jesus vai dizer hoje da grande necessidade, da grande urgência e da primazia do testemunho sobre a teoria e sobre a palavra. Porque o mau exemplo, o contra-testemunho que eu dou, diminui a força da minha palavra. O mau exemplo que eu dou, o contra-testemunho que eu dou, retira a autoridade da minha pregação e do meu ministério. Por isso hoje Jesus vai dizer aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E se o sal perde o sabor, não tem nenhuma outra serventia, nenhum outro valor, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quantos
dos nossos irmãos e irmãs, como anjos decaídos na história de nossa igreja, são pisados pelos homens, são ridicularizados pelos homens, às vezes até de modo muito cruel, às vezes até de modo desumano. Mas muitos são pisados e calcados pelos pés dos homens porque não conseguiram dar bom testemunho da sua fé. Quantos de nós não conseguimos iluminar com a nossa vida, com o nosso exemplo, também aquilo que nós pregamos? Por isso, o nosso testemunho fica escuro, porque ninguém pode dar o que não tem. Jesus hoje chama a mim e Jesus chama a você a tomarmos cuidado com o bom testemunho da nossa fé, para que a gente dê bom testemunho da nossa fé, para que o mundo creia e glorifique o Pai. Nosso Pai São Francisco ensinou que nós devemos estar grávidos de Jesus constantemente, e constantemente nós somos chamados a darmos a luz a Ele com as boas obras, para que o Pai seja amado e glorificado nas boas obras que nós realizamos. O que engrandece o Pai não são belas pregações, não são belos escritos e não são ritos também preparados. Isso tudo é importante, mas o que agrada ao Pai é o bom testemunho de uma vida. Por isso, com o apóstolo Paulo, também digamos: às vezes não consigo fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Por isso, Senhor, tende misericórdia de mim. Logo mais, às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz, e às 19h30 teremos a Pastoral da Sobriedade realizando a sua missão. Amanhã, quarta-feira, às 19h30, nós teremos o segundo dia, a segunda quarta-feira do nosso seminário eucarístico, onde nós vamos ver sobre São Francisco e a Eucaristia. E nosso irmão Frei Luiz Henrique dos Frades Conventuais estará conosco aqui nessa quarta-feira, então, das 19h30 até as 21 horas, ministrando para nós essa reflexão: São Francisco e a Eucaristia. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.